Então vamos lá, né? Vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos, sintonizando com o nosso anjo da guarda. E iniciamos esse nosso círculo de conversa do livro Os Mensageiros, agradecendo aos espíritos trabalhadores dessa casa que prepararam esse ambiente com tanto amor para nos receber. Agradecer a presença de todos que estão aqui, desencarnados e encarnados, que vieram acompanhar essa nossa singela roda de conversas. Agradecemos a Ismael, governador do nosso Brasil. Agradecemos e pedimos que ela nos proteja sempre, nossa mãe de Jesus, nossa querida Maria, que ela nos leve até Jesus. E em frente a Jesus agradecemos por ser esse farol que ilumina nosso caminho. Junto a Jesus, Ele nos encaminha até Deus, e na presença do Pai, ajoelhamos e rezamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então é isso. E chegamos hoje ao 16. Capítulo 16, no posto de socorro, né? Não é a cidade de Socorro, né? É no posto de socorro. Então vamos à leitura e vamos conversando, né? Conforme a gente for lendo. E para você que está assistindo no YouTube, toda quinta-feira, 19 horas, aqui no Ceará de José, essa nossa roda de conversa, e são todos muito bem-vindos. Deslumbrava a minha visão do castelo soberbo. Aliás, no capítulo 15, a viagem, né? Vocês lembram que André Luiz, mais Vicente, mais Aniceto saíram de nosso lar a caminho das regiões umbralinas, e eles relatam naquele capítulo, no capítulo 15, como foi esse trajeto, quão pesado é esse trajeto, quão complicado para eles foram passar por essa zona tão densa que eles passaram, que em alguns momentos dava até, nem para volitar direito dava. Mas eles enfim chegaram ao destino. Um posto de socorro que fica na metade do caminho. Deslumbrava minha visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, nos deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Ele aqui está dando até um exemplo, né, que a gente pode mudar de casa 20 vezes durante a vida, e a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. Então lá é a mesma coisa, quando nós saímos daqui e vamos para o mundo espiritual, não deixamos de ser quem nós somos, seja o bom, seja o lado ruim que nós temos. Tal como aqui, lá somos iguais. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Então tinha uma campainha, né, na muralha, eles não precisavam bater palma,
Devia ter uma campainha. Quem sabe até uma campainha já com um visorzinho, né? Será? Não precisa, né? Eu acho que eles já saberiam quem era. Na realidade vai contar aí, né? Eu não vou dar spoiler, mas vai contar aí o detalhe da campainha, o porquê, né? Chegamos lá. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as existências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento, ou seja, ele não precisaria da campainha, Aniceto, porque ele teria a condição de ultrapassar as muralhas, né? Ele tinha essa condição, ele sabia como. O André Luiz e o Vicente ainda não, né? Então isso já nos mostra que Aniceto, apesar de ser um espírito evoluidíssimo, perto da gente, perto de André Luiz e Vicente, ele tinha um senso de humildade muito grande, tá? Porque ele se colocava na altura, na disposição dos comandados por ele, né? Não usava do autoconhecimento dele como uma forma que muita gente aqui na Terra faz, né? Você sabe com quem você está falando, quer dizer, usa o poder que tem para subjugar os outros, para se colocar acima dos outros. A senhora não quer sentar nessa cadeira do lado? Aí a senhora não fica, senão a senhora vai ficar com o pescoço duro aí. Acho que melhor aí. Então, eu ia completar o que você falou sobre o Aniceto, ele não precisaria nem caminhar junto com o Vicente. Não precisaria nada. Ele caminhou justamente. Na realidade, ele andaria na velocidade do pensamento. Ele andaria na velocidade... Vocês sabem o que significa andar na velocidade do pensamento? Pensou, tá lá. Mas ele quis também mostrar esse ambiente para André Luiz, para Aniceto, porque ele, acredito eu que pelo poder e conhecimento que o Aniceto tinha, ele poderia criar um círculo de proteção, de energia entre eles três e ele levar os três de uma forma rápida. Mas eu acho que ele quis também, isso é uma opinião minha, ele quis também mostrar a região, para eles terem esse conhecimento, até para André Luiz poder mostrar para a gente depois, né, trazer essas informações, né? Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais, nobres e santas. Quem lembra do governador, era o único, o governador de Nosso Lar, é o único que não tira férias, que mais trabalha, que mais poder tem, e é o que mais trabalha. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação final antiga do plano terrestre. Gonzos é aqueles trilhos, né? Ele andou nos trilhos. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Totalmente diferente do lado de fora. Totalmente né? diferente. Está no mesmo lugar, né? Mesmo lugar. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivessem diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. O trabalho em primeiro lugar, né? Tá aí. A colônia, né? Posto de socorro, na realidade. O posto, perdão. Obrigado, Silvio. O posto de socorro. Olha, assim, essa imagem é bem rudimentar, apesar de ser bela, mas deve ser bem rudimentar perto do que realmente é. Mas dá para a gente ter uma noção de como seria o posto de socorro, né? Bem bonito. Gostei. Ficou legal. Quem sabe até possa ir lá um dia.
né? Depois de sair do umbral, quem sabe a gente vai para lá. Se a gente for acolhido por um posto de socorro desse, a gente tem que dar graças a Deus. Oxe, com certeza. Mas essa aqui, mediante ao relato que André Luiz fez, eu pedi para a inteligência artificial e ela criou, o ChatGPT, criou essa imagem para mim. Né? Ficou muito bem detalhada. Aliás, cada dia mais as tecnologias estão melhorando, né? E eu acho que ficou uma imagem que dá para a gente ter uma noção do que é. Você vê que, olha, o crepúsculo, né? A luz que ele fala que irradia, né? E essa iluminação de sombras suaves e essa iluminação como se fosse um final de tarde, né? Muito bonito mesmo. Mas vamos ao que interessa. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos, né? As árvores ali no campo. Observava, todavia, que nesse abençoado poço de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Ou seja, mesmo eles tendo a noção do local tão denso como era, das aves que gritavam, das sombras que se esgueiravam ao redor deles, eles ainda não tinham visto como realmente era. Era uma leve impressão. E se você tirar esse parágrafo e trazer para o nosso dia a dia, o Arlindo, hoje a gente estava conversando antes de começar a aula, sobre o assunto da semana, né, do cachorro, né, do Orelha. E ele perguntou assim, né, comentou, o mundo, nem parece que o mundo está sendo regenerado, né? Mas isso, se acontecesse há 100 anos atrás, talvez a gente não desse nem bola porque aconteceu com o cachorro Orelha. Hoje a gente se condói disso, né? E eu vou comentar para vocês que eu estou tendo que me controlar muito para não sentir ódio desses meninos. Eu estou sendo honesto com vocês, porque quando eu fiquei sabendo, a primeira sensação, mas assim, graças a Deus eu consegui tirar ele da minha cabeça, porque nós somos energia, a gente sintoniza o que a gente atrai para a gente. Se eu mantivesse essa sensação de ódio e raiva por essas crianças, eu estaria atraindo para mim, para o meu lado, o quê, né? Que tipo de espírito estaria atraindo para mim? Pois é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de assistência fraterna. Por que é que a zona umbralina é tão densa? Alguém quer arriscar de responder? Dos maus pensamentos das pessoas Porque por causa dos nossos pensamentos. É por isso que a Terra ainda não é regenerada. É que nem... É que nem você vê um rio limpo, super limpo. E aí o pessoal começa a construir cidade, começa a construir isso, começa a construir aquilo, aí começa a jogar dejeto e o rio fica denso, totalmente poluído, que nem o rio Tietê. O rio Tietê, antigamente, as pessoas nadavam no rio Tietê. Ainda tem regiões do Tietê que dá para fazer isso. Mas o rio Tietê agora, se você for entrar, já pega uma doença. Mas você sabe que o Tietê está sendo limpo, devagar e aos poucos, mas está. Hoje já voltou, acho que a ter provas de remo lá. Oi, Silvio, fala. Queria falar uma coisa. Não sei se todos estudaram o capítulo antes desse, capítulo 15, quando eles começam a caminhada, que eles entram nessa zona, o Aniceto fala: estamos entrando numa área muito densa, de muita perturbação, que é formada pelos pensamentos do ser humano na Terra. Então essa camada, tu até fez um desenho? Fiz, tá lá. Na aula anterior, e mostrou essa camada pesada, densa, que é justamente formada da matéria do pensamento. Quem tiver interesse em ver esse desenho, é só procurar a aula anterior. Na aula anterior tem um desenho lá que ele retratou.
E aí todo mundo fica cobrando, né? Outro dia até teve lá no curso que eu faço, teve uma moça que a gente estava falando justamente sobre regeneração, mundo de regeneração, e ela não aceitava que a gente já está que a gente já está no mundo de regeneração. A caminho, a passos de tartaruga e sem vontade, mas estamos, né? Mas por quê? Porque a gente acaba vendo muita notícia ruim, né? A notícia ruim vende, a notícia ruim atrai. Infelizmente a gente é atraído por notícia ruim, né? Então a gente acaba vendo a notícia ruim e acaba trazendo a notícia ruim para dentro da gente. É quando a gente traz os pensamentos, quando a gente começa a pensar de forma negativa, trazendo pensamentos negativos, né? E é óbvio que aqui ninguém tem que ficar feliz vendo uma notícia ruim. Muito pelo contrário, tem que ficar consternado, né? Mas não pode trazer esse sentimento de raiva e ódio, como eu estava quase fazendo, para dentro de si, né? Porque isso acaba te consumindo, você acaba ficando uma pessoa amarga. Assim como... vai falar? Vou falar um negócio aqui. Por isso que eu tento fazer que nem a Suzy às vezes me fala, mas às vezes escapa. Quando está dando aquelas notícias de isso, aquilo, a Suzy fala, meu lindo, quando estiver dando, troca de canal, mas até eu trocar de canal já deu. Então, assim... É que ele troca devagarzinho para terminar de assistir, entendeu? Sabe aquela TV de... Ainda de seletor, que ele tem que levantar e ir lá e virar. Brincadeira. Mas os pensamentos, eles se somatizam, tanto os bons como os ruins. Então, se você continuar naquela frequência o dia inteiro, o tempo inteiro, pode esquecer, você vai sofrer as consequências. Porque assim, isso, ter um pensamento, viu, gente? Assim, né? Gente. Aconteceu, tudo bem, muda de faixa, né? Ter um pensamento negativo ou um pensamento de raiva, às vezes é comum, acontece, a gente está aqui, a gente não é perfeito, né? Se fosse perfeito, ninguém estava aqui. O que não pode é você manter isso, que nem o Silvio falou, manter isso durante o dia, durante a semana, durante o mês, né? E acaba o quê? Que a gente até brincava em nosso lar muitas vezes, né? Você acaba vivendo dentro de um umbral e nem sabe. O umbral dos seus pensamentos, né? Então a gente tem que mudar essa frequência. Então quando tiver uma notícia dessas, se não tiver como, você só não pode comprar isso para ti. Você fica consternado e, se for o caso, se puder, faz uma oração para você, né? Não cair não tropeçar, e se puder também para que quem cometeu o crime, ou seja lá o que for, seja atendido, e que, claro que tem que pagar. Ninguém está dizendo aqui que quem comete um crime tem que ser imune, mas não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou punir, não sou eu que vou tomar a justiça pelas próprias mãos, entendeu? Não sou eu. A justiça existe para isso. E se a justiça dos homens não der jeito, a de Deus não falha. A justiça divina ou a justiça da própria consciência não falha. Por que Jesus falava que sois Deus? Né? Porque nós temos dentro de nós o quê? A centelha divina. A centelha divina, mas não é só isso. Nós temos dentro de nós, as leis divinas. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, como o caso dessas crianças aí, que cometeram essa atrocidade, elas vão pagar, de alguma forma elas vão pagar. Entendeu? Pior é que elas vão ficar marcadas para o resto da vida, com certeza. Pela sociedade. Sim, eles vão ficar marcados pela sociedade. Mas eles vão pagar de alguma forma, entendeu? E a partir do momento que eles pagarem, acabou. Agora, para a sociedade, para as leis humanas, a partir do momento que eles cumprirem a pena, acabou, eles são livres. Mas quando eles partirem para a nossa vida real, eles ainda vão ter que responder pela justiça divina, que é a própria consciência. Por mais que eles sejam apenados aqui durante 5 anos, tá? Isso eles ainda vão responder. É claro, pode ter atenuante, pode ser que essas crianças acabem entendendo o mal que fizeram
E quem garante que amanhã depois eles todos não abram uma ONG de defesa para os animais e passem 40, 50 anos protegendo e defendendo os animais? Lição, né? E isso se torna uma lição e eles acabam sendo atenuados, tem um atenuante, né? Nem tudo é pau e nem tudo é pedra, né? Mas vamos voltar. Aniceto continua: a natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Numa frase só ele resumiu tudo isso que eu falei, né? Para não fugir esse momento agora que você falou da lição no futuro, eu vi outro dia uma palestra do Jorge Elahá, e ele falou justamente isso, de uma senhora, uma moça jovem, que ela praticou aborto. Não queria, praticou aborto, toda convicta e tudo. Passou os anos, ela cresceu. Ela viu que aquele erro que ela cometeu, foi um erro que ela cometeu. Ela não devia ter cometido aquilo. Ela criou ONGs justamente para defender contra o aborto. E ela era o exemplo vivo, pelo sentimento dela, o que ela sentia, pelo que ela tinha feito. Ela lutava para as filhas, para as netas, para as outras pessoas, as outras mulheres não fazerem a mesma coisa que ela. Ou seja, às vezes a gente tem aquele conceito de que provas, expiações que você vai passar, não é bem assim. Na tua própria vida você modifica o seu conceito, a sua personalidade, você vai mudando o teu padrão daquele sofrimento talvez que você teria que passar. Você vai mudando, você vai amenizando ele. Se você vier aí vier a reencarnação inteira numa reta, você vai continuar. Mas se você começar a evoluir já nessa encarnação, os teus problemas são atenuados. Sim. É um exemplo claro disso, né? O caso do cachorro que você falou. Sim. Desculpa ser longo. Não, imagina que é isso. Eu concordo contigo. A gente vem com uma prova ou uma expiação e vem com um propósito, né? Olha, você vai encarnar e você vai expiar ou vai ter como prova algo que é para você resolver algo do passado. Se você resolve, e ainda evolui mais, você evolui. E se você ainda, além de resolver aquilo, ainda cria novos créditos, dizemos assim, né? Você começa a fazer mais coisa, além daquilo que você precisava, você ainda faz mais coisa ainda. Você vai sair daqui num patamar bem mais evoluído, bem melhor. Agora, se você não fizer nem o que você prometeu, ainda aumentar o tamanho do boleto, aí só depende de nós. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Você já leu? Você está na A Natureza é Mãe Amorosa. Pois é, obrigado. É que eu gostei tanto da descrição que foi legal. Mentira, me perdi mesmo. Mas você sabe que agora estava lembrando de uma conversa com um pessoal da doutrina, e uma moça falou assim: poxa, mas é ruim, né? Você vem com o livre-arbítrio, você vem com o véu do esquecimento, por que a gente tem que ser culpabilizado, né? Ou responder por algo que você nem sabia que tinha que fazer, né? Eu não sabia que tinha que fazer tal coisa, e eu não fiz porque eu não sabia, né? Por que eu tenho que ser penalizado por isso? Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, até tem lógica, mas tem uma coisa só que responde tudo isso, né? Porque se você faz coisas erradas, você está infringindo a lei de Deus. Se você sabe o que é certo e o que é errado, você não pode alegar ignorância, né? Então, você pode não saber o que você tem que fazer. Tá, eu vim para criar uma creche para tomar conta de crianças. Eu não fiz isso, eu não estou dizendo que estou dando um exemplo. Aí eu não fiz isso, mas eu tive filho, cuidei bem dos meus filhos, eu ajudo outras entidades. De alguma forma eu estou me ajudando também, né? Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Então vamos lá. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, nome irmã Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Aliás, eu estou louco para chegar no capítulo que vem, capítulo 17.
Vocês vão saber a história de Alfredo e Saber a Ismália. história direitinho. Após as saudações afetuosas, não percam o próximo capítulo, hein? Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro o casal. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se a serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Lembrando que o termo ignorante que eles usam nos livros não é ignorante de cultura, é ignorante do amor de Deus. Ignorante da falta de conhecimento do amor ao próximo, da fraternidade, da caridade. Porque muitos dos espíritos que a gente chama de ignorantes, trevosos, né? Tem gente que usa o termo trevosos, que vem em reuniões mediúnicas, de ignorantes não tem nada, no sentido de cultura, muito pelo contrário. Muitos são tão ou mais inteligentes que você. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Faz muitos dias que não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Foi coincidência? Não. Não foi coincidência do Aniceto ter escolhido justamente esse dia para ir ao posto de socorro. Ele já deveria, inclusive, saber que Ismália estaria lá, né? E já saberia como essa visita ia se desenrolar, né? E também sabia que isso um dia poderia virar um livro, né? Nada é por acaso. Por que considerei intimamente? Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa? Não viveriam ali juntos como na terra? Essa pergunta quem fez foi André Luiz. Quando ele viu Ismália, ele falou assim, poxa, mas eles não vivem juntos como viveriam na terra, esposo e esposa? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia ao interior doméstico. As escadas, de substância idêntica ao mármore, me impressionava pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Essa descrição que ele está fazendo parece aqueles castelos, né, antigos, né? E aí a gente pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Onde foi que veio o castelo primeiro, lá ou aqui? Lá. Provavelmente lá. Cópia. Aqui é tudo cópia. Mal feita em alguns casos. Os móveis de delicada escultura formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de Saint-Denis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vi na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia, ele usa o termo a cópia. A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rola aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Significa que o quadro lá era muito, muito mais belo do que o que tem aqui. Eu vou dar um spoiler, mas já está lá no texto. Está no Louvre, esse quadro. Está em Paris. Está no... É que nem você vai no... Louvre. Como é que é o nome lá? No Louvre. Não é Louvre, não. Ele vai falar aí. Acho que no Louvre. Não é no Louvre? Bom,
Fala. E você vê você vai no museu, aí você vê, é que nem você vai no museu, aí você vê o quadro da Mona Lisa, aí depois que você desencarna, você vai no museu lá do mundo espiritual, o quadro da Mona Lisa é bem mais belo, né? Recomendo a leitura do livro A Casa do Escritor. Lá também tem um relato muito interessante de como as coisas lá são mais belas do que aqui. Não que aqui não sejam. Trouxe a tela? Trouxe. Leon José Florentin Bonal, O Martírio de Saint-Denis. E essa é a tela. Aí tu cortou a cabeça dele ali no chão, né? Na realidade eu acho que foi um erro de montagem do quadro. Foi um erro de Ele montagem. descreve direitinho. Nós estávamos lendo ontem e a Celeste foi consultar. Aí eu li novamente esse parágrafo com ele, com a cabeça decepada e tal. Depois eu mostro o quadro para vocês. Eu tenho ela aqui. Observando a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panthéon de Paris. Vou passar para eles. No Panthéon de Paris, tá certo, não é no Louvre. Eu estava com o Louvre na cabeça, não sei porquê. No Panthéon de Paris, né? É no Panthéon de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições aqui. Na quinta aconteceu a mesma coisa na passada, lembra? Lembro. Agora ela voltou. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. Aliás, fico feliz de vocês terem lido o livro e saberem que era no Panthéon de Paris. Porque senão vocês iam comprar que era Louvre e estava tudo certo, né? É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica, e aqui a gente vai saber como essa tela foi pintada. Foi idealizada e executada por um nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne, capital, fiz aqui um parágrafo para vocês saberem o que é Bayonne, ou Bayona, né? Bayonne. Capital cultural do país basco francês, conhecida por sua rica herança histórica, arquitetura de fachadas coloridas, gastronomia única e localização junto ao Atlântico. Tá? Fica na França, na região basca francesa. Então, o grande pintor de Bayonne visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Ou seja, ele reproduziu palidamente. E o quadro é de uma beleza surreal. E esse ainda é cópia do outro. Isso, o quadro que ele pintou é de beleza surreal, né? E o que está lá parece que é o quadro vivo, né? As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora, reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com um livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações das mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar
algum tanto. Nesse parágrafo, né, o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. E lá, um pouco antes, ele fala que foi no sonho, né, que Bonnat teve essa inspiração em sonho. Quem conhece aqui o conjunto, grupo chamado Cidade Negra? É uma banda chamada Cidade Negra. Que é a banda do Tony Garrido. Do Tony Garrido. Tem uma música do Tony Garrido, espero não estar afastando a audiência. Vocês precisam saber o que passa aqui dentro. Eu vou contar para vocês. Vocês precisam saber a força do pensamento e nunca mais esquecer. Ele relata que ele sonhou com essa letra. Quando ele acordou, ele estava com a letra inteira feita. Ele só pôs a música, né? E fala do quê? Da força do pensamento. Pode ter sido inspiração? Pode ter sido inspirado por alguém, ou ele mesmo ter ido em algum lugar e ter sido apresentado a letra, ou até sentado e feito a letra lá na hora, mas ele acordou com a letra inteira na cabeça, só precisou colocar a melodia, que foi fácil, inclusive, né? Esses grandes compositores aí, esses grandes artistas, todos eles tiveram inspiração. Sim. Todos eles foram lá, foram ver, foram aprender. Por exemplo, Beethoven, um grande pianista, criador de grandes áreas e tudo, e era surdo. Como é que ele tinha noção do som? Pela vibração, tudo bem. Fisicamente a gente sabe que ele sentia o som pela vibração. Mas as nuances das notas... A melodia, né? Não estou dizendo que tenha sido, mas será que também não foi numa visita ao mundo espiritual? Possivelmente. Ele é surdo aqui, na espiritualidade. Sim, o não. espírito não é surdo. O espírito escuta até demais. Não é surdo. A gente é surdo. Às vezes quem não é surdo, né? Mas nós temos vários exemplos de possibilidades, né? Obras, pinturas, música, vai por aí afora. Filmes. São inspirados. O criador do The Chosen, Dallas Jenkins, ele também relata que num sonho ele também foi... A esposa tinha escrito um livro, tem um livro chamado 40 Dias com Jesus. E eles têm muita inspiração durante até as filmagens. Vocês vão ver no caso do Nosso Lar, quantos efeitos físicos tiveram durante a filmagem? Então assim, a espiritualidade sempre está ajudando as pessoas do bem. E as que não são do bem também elas ajudam, é que às vezes não escutam, né? No entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tanto. O capítulo termina aqui, porque na semana que vem nós teremos uma história muito interessante, né, sobre Ismália e Alfredo. Por que apesar de serem apaixonados, não moram juntos? Se eu fosse vocês, eu ia lá, chegando em casa, ia pegar o capítulo para ler. Se eu fosse você que está assistindo agora, chega em casa, capítulo 17. Questão de interpretação do capítulo 16. De acordo com o texto no posto de socorro, qual é a explicação apresentada por Aniceto para o fato de o ambiente do posto possuir tanta paz, harmonia e suavidade na natureza ao redor? A região foi construída por espíritos superiores, sendo naturalmente protegida por barreiras energéticas permanentes. A tranquilidade do local resulta da distância em relação às zonas inferiores do campo no plano espiritual. Isso aí a gente já pode até ignorar, porque o posto de socorro está na zona umbralina. A B não é. C. A paz do ambiente reflete o estado mental e moral dos espíritos que ali vivem e trabalham. E D. A harmonia existe porque o posto de socorro recebe iluminação direta de planos espirituais mais elevados. Não sendo a B, ou é A, ou C, ou D. A C? A C, todo mundo concorda que é a C? Será que é a C mesmo? Tem certeza? Dou-lhe uma,
Dou-lhe 2. De acordo com o texto, no posto de socorro, qual a explicação apresentada por Aniceto para o fato do ambiente do posto possuir tanta paz, harmonia e suavidade de natureza ao redor? Nós falamos sobre isso no começo do capítulo, né? Por que lá era tão calmo, tranquilo, e por que aqui na Terra, né, a zona umbralina é tão carregada, tão densa? A região foi construída por espíritos superiores, sendo naturalmente protegida por barreiras energéticas permanentes? Sim, ela foi construída por espíritos superiores e sim, ela tem barreiras energéticas permanentes, mas não é por isso que ela tem um ambiente tão tranquilo. A harmonia existe porque o posto de socorro recebe iluminação direta de planos espirituais mais elevados? Não, porque ela fica no meio da zona umbralina, né? Então a gente sabe que não. E a C, a paz do ambiente reflete o estado mental e moral dos espíritos que ali vivem e trabalham. Continua na C? Continua na C? Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Acertado. Passou de ano, hein? É a C. Mas você vê que a A até poderia ser, mas a gente está se baseando no texto. E no texto... De acordo com o texto. E no texto é relatado que lá é assim por causa do estado mental dos espíritos que lá vivem, né? E a gente até comentou por que aqui na Terra é tão denso, é tão complicado o negócio. Ideia central do capítulo: demonstrar como o amparo espiritual organizado atua nas zonas de sofrimento, revelando que a harmonia, a beleza e a paz dos ambientes espirituais são reflexos diretos do estado moral e mental dos espíritos que ali vivem e trabalham. Por isso que o umbral é tão pesado e carregado. Porque qual é o estado moral e mental dos espíritos que estão temporariamente no umbral? Por isso que é escuro, é pegajoso, é um ambiente inóspito. Nosso lar e o posto de socorro são ambientes muito mais elevados, né? Porque vibram de acordo com o mental dos espíritos que vivem e ali trabalham. O capítulo ensina que a elevação espiritual nasce do dever bem cumprido, do espírito, do serviço fraterno e da transformação interior, capazes de criar luz e paz mesmo em meio às sombras. Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Eu sempre gosto de trazer isso para o nosso dia a dia. Que se a gente quer ter paz de espírito ou elevação espiritual, se a gente quer ter uma mente mais tranquila, mais serena, o serviço fraterno e a transformação interior, aquela reforma íntima que a gente vive falando, né, que a gente até foge, né, dela, são elas que são capazes de criar luz e paz mesmo em meio à sombra. Vocês lembram o que a Aniceto fez quando abriram a porta do posto de socorro para eles entrarem? Qual foi a primeira reação de Aniceto quando eles abriram a porta? Alguém lembra? Foi abraçar os companheiros. Ele levantou a mão e da mão dele saiu o quê? Saiu luz, Castelo. Saiu luz. Para vocês verem o estado de transformação moral do Aniceto. Isso nem André Luiz, que já estava bem avançado, e nem Vicente, que já estava bem avançado em relação a nós, tinham condição, né? Isso é muito interessante para entender o quão a transformação interior, a reforma íntima é importante no nosso dia a dia. Um dia de cada vez, né? Não vamos querer também de um dia para a noite virar Santo Agostinho, que aqui ninguém vai conseguir. Mas um dia de cada vez, quem sabe a gente consegue ir plantando uma sementinha, né? E evoluindo cada vez mais. Não percam o próximo capítulo, o romance de Alfredo. Agora vocês vão ficar mais aguçados ainda. Que romance que ele teve? Será com Ismália? Será que teve um fura-olho no meio do caminho? Gente, obrigado, hein? Um abraço. Você que assistiu pelo YouTube, não deixa de dar o like, se inscrever no canal e venha presencialmente todas as quintas-feiras às 19 horas aqui no Lar Espiritual Seara de José, Rua Evaristo. Da Veiga 266.
Rua Evaristo da Veiga, 266. Tchau.